Olá, mulheres que pensam demais. Sejam bem-vindas aqui a mais um episódio desse nosso podcast, onde a gente discute empreendedorismo feminino, altas habilidades, superdotação, gestão de tempo, maternidade e tudo que está envolto a esse nosso universo feminino e o universo do empreendedorismo. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, certo? Que é a Verena Sacramento. Seja bem-vinda, Verena. Deixa eu falar aqui quem é ela para vocês. A Verena é especialista em educação inclusiva, com 15 anos de experiência na área. Já atuou com atendimento pedagógico, com a equipe multidisciplinar, em centros especializados e em salas de recursos multifuncionais. É docente de pós-graduação na disciplina Diversidade, Equidade e Inclusão na Faculdade Olga Mete. Ela também é palestrante e treinadora para atendimento à pessoa com deficiência e é CEO da Acontece Inclusão. Não é isso, Verena? E está fazendo um trabalho maravilhoso aqui na nossa Bahia. E eu quero que a gente vai conversar mais sobre isso, sobre essa inovação empreendedora, o que você está trazendo para o mercado. Para mim é uma honra te ter aqui, uma felicidade, né? O nosso encontro nessa nossa jornada empreendedora. Sim. E poder ter você aqui é muito bom. E eu tenho certeza que a galera vai gostar. Inclusive, já deixa o like aí, gente. Não custa nada. Se não gostarem, depois vocês tiram. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos gostar. Seja bem-vinda, Verena. Se apresenta para a galera. Fala um pouco quem é você. Muito obrigada pelo convite, pela confiança, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, compartilhando a minha experiência e abraçando, participando desse projeto lindo, que eu fiquei encantada. Depois que eu pude entender toda essa proposta que você desenvolve, realmente é algo de uma riqueza, de uma potência sem fim, viu, gente? Algo assim fantástico. Eu me encantei por esse projeto. Que massa, que massa. Falando um pouquinho de mim, né? Então, quem é Verena Sacramento? Primeiramente, fazer aqui brevemente minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, de pele retinta, tenho cabelos crespos encaracolados, que estão presos para trás, uso acessórios dourados, um brinco pequeno, um colar, um blazer branco, uma blusa branca de listras horizontais azul marinho e branca. Estou sentada aqui em uma mesa, de frente ao microfone, e ao fundo nós temos aqui à esquerda um arranjo de planta e logo atrás um armário, uma prateleira, né, com canecas, com livros e com microfones também decorativos. Então, quem é Verena Sacramento? Verena Sacramento, eu me intitulo uma entusiasta da área de educação, da vida, das relações. Eu acredito demais na potência de um espaço como esse que a gente está aqui agora, discutindo, trazendo informação, trazendo conteúdo relevante. Sou, como você falou aí, tenho esse currículo, essa caminhada. Sou uma pessoa que, de fato, me conectei de forma, assim, fantástica com essa área de educação especial inclusiva, nesse trabalho com pessoas com deficiência e também com condições neurodivergentes. E as pessoas muitas vezes me perguntam se eu tenho alguma condição neurodivergente, se eu tenho alguém na família. Não tenho ninguém. Mas em 2009, quando comecei a trabalhar numa dada instituição aqui de Salvador, chamada Instituto Baiano de Reabilitação, foi onde teve esse despertar. Quando eu me conectei com essas histórias, com essas famílias, com essas mães, especialmente mães atípicas, normalmente, sua maioria, o quê? Mãe solo. Sim. Então, eu fui me conectando com essas histórias, né? Eu fui me conectando com essas histórias e isso foi mobilizando em mim, foi trazendo um despertar que acabou virando um propósito. E aí surgiu Acontece Inclusão. Que lindo, que lindo. Eu queria só fugir um pouco da nossa pauta, mas aproveitando que você fez a sua audiodescrição, explica um pouco para a galera por que você fez. Pronto, o que acontece? A audiodescrição é um recurso de acessibilidade. Então, quando a gente pensa em um contexto diverso, plural, temos centenas, milhares de pessoas que vão ouvir esse podcast. Então, a princípio, né, inicialmente, o foco são nas pessoas com deficiência visual, né, pessoas com cegueira ou deficiência ou baixa visão, mas também contempla uma pessoa com transtorno do espectro autista, um idoso, uma pessoa com deficiência intelectual, uma pessoa com TDAH, que também com essa audiodescrição consegue ampliar a percepção desse ambiente. Sim. Então, só agrega acessibilidade para todos. A gente tem que desconstruir essa ideia que a acessibilidade é somente para pessoas com deficiência. Então, traz essa função, esse entendimento, essa melhor percepção do ambiente para qualquer sujeito que tem essa necessidade. E às vezes até a pessoa, ela tá ouvindo o podcast, ela não tá assistindo, né? A gente tem essas duas possibilidades. Sim. E aí, ela ouvindo a audiodescrição já também consegue colocar na cabeça um cenário, construir o cenário melhor na cabeça, né? É bem interessante. É a primeira vez que a gente tem isso aqui no nosso podcast. Eu gostei. De quem é essa voz, quem é essa mulher, quem é essa pessoa, né? É importante. Sim, é muito importante. Verena, me conta um pouco sobre o Acontece Inclusão. O que é o Acontece Inclusão? Como foi que nasceu? Dizem que os olhos brilham, né? Que o coração fica assim saltitante quando eu falo do Acontece Inclusão, que é uma grande paixão e se tornou um propósito de vida. O Acontece Inclusão é uma empresa
que ela atua, ela foi pensada para promover a inclusão de pessoas com deficiência. De que forma? Nós atuamos em 2 frentes. Uma, que é o contexto educativo, que é onde eu atuo mais especificamente no trabalho de formação continuada para as equipes escolares. Então, a gente tem uma jornada formativa, que vai desde um trabalho voltado a palestras e workshops, para a construção de uma cultura escolar inclusiva, até um trabalho voltado ao plano de ensino individualizado, chamado PEI, a adaptações, recursos e estratégias para a inclusão desses estudantes com deficiência no contexto escolar, seja ele na educação básica, no ensino superior, no nível profissionalizante, em que contexto for. Mas no contexto corporativo, foi algo que foi chegando com o tempo, diante desses trabalhos que eu fui desenvolvendo, da conexão com o ecossistema que eu tenho de pessoas com deficiência, alguma condição neurodivergente, que começaram a me trazer algumas inquietações, algumas dores. Sim. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso, fui tentar pesquisar, né? Então conversei com pessoas da área de relações humanas, empresários, e qual é a grande dor que eu pude identificar? A questão do turnover, que é aquela rotatividade de pessoas com deficiência na empresa, né? Então não fica por muito tempo. Por que isso acontece? Eu fui tentar entender que fenômeno era esse. E daí eu pude descobrir o que acontece. As empresas, infelizmente, as pessoas com deficiência se deparam com inúmeras barreiras dentro desse contexto corporativo. Como, por exemplo, a principal barreira delas, que é a atitudinal, que é chamada a raiz de todas as outras, né? A questão dos preconceitos, do olhar estigmatizado, do capacitismo, né? Toda aquela questão de enxergar a pessoa com deficiência como um sujeito incapaz, como um sujeito que não é apto para. Então, é a principal barreira que as empresas, às vezes, impõem e dificultam o processo de inclusão desse sujeito com deficiência nas organizações. Também as barreiras arquitetônicas, né, em relação à estrutura física, as barreiras na comunicação. Então, daí, diante desse cenário, quando eu me deparei com essas informações, eu falei, caramba, eu acho que tem algo aí que eu preciso fazer um pouco pensando nesse contexto. E aí me associei a algumas parceiras, algumas especialistas na área, né, que estão trabalhando comigo. Então tem o pessoal de RH, de psicologia, o pessoal de análise comportamental, que fazem trabalho de treinamento comportamental, que já não é uma área que eu desenvolvo, né? Então eu precisei agregar outros profissionais à equipe. Tem um pessoal especialista em Libras também. Sim. E aí o que a gente desenvolve? A gente tem 3 serviços que são muito próprios, assim, que foram pensados com muito carinho e com muita atenção a essas necessidades. O primeiro é o processo de recrutamento e seleção de pessoas com deficiência. Então, a gente desenvolve para a empresa esse processo. Então, temos um banco de talentos já. E através desse banco de talentos, as pessoas se cadastram. A nossa equipe faz o recrutamento e seleção. Só que qual é o nosso diferencial? A gente encaminha essa pessoa para a empresa e fazemos com ele um trabalho de uma mentoria muito especializado. Por quê? O que a gente identificou também? Que essas pessoas com deficiência ou com alguma condição neurodivergente, quando elas chegam, muitas delas não conseguem ter todo o seu potencial explorado, às vezes chegam com a baixa autoestima, muitas vezes também a questão do protagonismo mesmo de carreira, como está se situando, né, desenvolvendo todas as suas habilidades. Então, com essa turma de análise comportamental, eles têm uma mentoria, pode ser individual ou em grupo, que a gente faz todo esse trabalho de diálogo mesmo, de desenvolvimento, sabe? Para ele poder realmente ficar ainda mais preparado para poder desenvolver suas atividades, reconhecendo o seu potencial, entendendo algumas dificuldades que pode se deparar, mas sabendo como utilizar os melhores recursos, estratégias, se reconhecer como profissional, entende? E, questões voltadas à questão da liderança, aquele ambiente de trabalho, naquele processo de onboarding, né? Aquele processo de ambientação na empresa, enquanto o profissional chega, ele ser assistido, ser muito bem acolhido por essa equipe, com o nosso apoio, para estar conduzindo esse processo de uma forma mais qualitativa e que evite o turnover. Sim. Entende? Sim, aí, além disso, a gente desenvolve um outro serviço, que eles são isolados, né? As empresas podem contratá-los isoladamente. Então, pode querer só o processo de recrutamento e seleção. Tem empresa que só quer que a gente faça o recrutamento e seleção, encaminhe para eles, mas a gente encaminha sobre essa condição. Sim. Com esse trabalho, com toda essa mentoria que a gente consegue organizar esse processo de uma forma que garanta que esse PCD, que essa pessoa com deficiência, chegue nessa empresa com condições reais de desenvolver seu trabalho da melhor forma. E, além disso, a gente desenvolve uma palestra de sensibilização com a equipe, principalmente com as lideranças, para também, nesse processo de onboard, estar fazendo um acolhimento desse profissional para que a gente garanta esse acesso de uma forma mais qualitativa, mais respeitosa, certo? E que realmente haja um acolhimento e um contexto favorável para que ele desenvolva o trabalho da melhor forma. Aí, qual é outro serviço que a gente desenvolve? Que é o trabalho de educação corporativa. Então, a gente tem uma trilha formativa que foi pensada com muito cuidado, foi construída por mim, junto com esses especialistas e também com essa escuta ativa das próprias pessoas com deficiência, porque esse não é o meu lugar de fala. Então, na verdade, como eu digo, eu sou um porta-voz, certo? Eu sou uma pessoa que estou ali mediando e tentando contribuir para esse processo. Então, nesse trabalho com eles, nessa escuta, com essa pesquisa também que eu desenvolvi com eles, eu consegui ter subsídio para montar
algumas palestras, workshops e treinamentos junto com essa equipe de especialistas para desenvolver nas empresas. Então, que vai desde uma palestra de cultura organizacional inclusiva até um trabalho voltado a neurodivergente nas organizações, para que as empresas possam entender que condição é essa do transtorno do espectro autista. O que é a neurodivergência? O que é a neurodivergência, né? Que condição é essa? Que funcionamento atípico é esse desse cérebro que chega aqui pra gente, que vem para esse contexto corporativo, trabalhar, se desenvolver? Que desafios são esses? Que possibilidades são essas que esse sujeito apresenta? Entende? Então, para a empresa, de fato, se conectar com esse universo. E, além disso, também a gente tem cursos pensando na acessibilidade comunicacional. Então, tem equipe de especialistas em Libras, por exemplo, que eles desenvolvem um trabalho belíssimo para preparar a equipe para aprender o Libras básico, para ter uma comunicação mínima ali com seus colegas, com seus colaboradores com surdez. E é interessante esse lance da Libras, porque a Libra é a segunda língua oficial do Brasil, né? Exatamente. Né? Eu acho que a maioria das pessoas não sabe, mas o Brasil é um país bilíngue. Sim. E a Libras é a nossa segunda língua e a maioria das pessoas não sabe falar. Exatamente. Não sabe falar, então é muito importante a gente ter esse trabalho nas empresas. Verena, na nossa audiência, a gente fala muito sobre superdotação Sim. e neurodivergências. E aí você vai trazendo esse tema da deficiência. Queria que você falasse um pouco para as pessoas sobre quem são essas pessoas com deficiência, quais são os tipos de deficiência, os tipos de neurodivergência que você trabalha, qual é a diferença de uma para outra, tá? Para poder a galera se familiarizar mais com esses termos. Se conectar um pouquinho mais. Então, né? Segundo a nossa LBI, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem impedimento de longo prazo, seja de natureza sensorial, intelectual, física, e que, na sua relação com uma ou mais barreiras, né, ela pode ter a sua participação comprometida na sociedade. Então, inclusive, essa é uma percepção, um entendimento que veio da nossa convenção das Nações Unidas em relação ao direito da pessoa com deficiência da ONU, que aconteceu em 2006, e mudou completamente esse viés em relação ao olhar da pessoa com deficiência. Então, hoje se entende que o foco não está na deficiência, está nas barreiras que impedem a sua participação. Sim, entende? Sim. Então, nesse sentido, contempla aí pessoa com deficiência física, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência desde a lei Berenice Piana, que é de 2012, que considera o sujeito com TEA, um sujeito com todos os direitos legais de uma pessoa com deficiência, certo? Altas habilidades, superdotação, TDAH já são condições neurodivergentes, assim como o transtorno do espectro autista, mas não são considerados deficiência, o certo? TEA é as duas coisas, é uma condição de neurodivergência e também uma deficiência. Isso. E as condições de neurodivergência, elas são muito amplas. Então, envolve, né, como a questão do transtorno do espectro autista, que tem os diferentes níveis de suporte e que é considerado uma deficiência desde a lei Berenice Piana. Mas também nós temos, por exemplo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que não é uma deficiência, mas é um transtorno do neurodesenvolvimento, que causa prejuízos na forma desse sujeito perceber o ambiente, suas funções executivas, tem, né, uma dificuldade em relação a atender comandos, a lidar com impulsos, a administrar o tempo. Então, são algumas características desse sujeito com TDAH, tão conhecido e tão atualmente falado. Aí a questão da altas habilidades de superdotação não é um transtorno, não é uma doença, não é uma síndrome, é uma condição neurodivergente. É uma forma do sujeito perceber e processar as informações de forma diferente. Não tem um CID, não está no DSM, né, que é o Manual de Doenças Mentais, de Saúde Mental, mas é uma condição neurodivergente porque é uma forma que esse sujeito vê enxergar o mundo de uma forma diferente. E tem condições, características muito específicas que às vezes se confundem um pouco, não é verdade? E é bacana também entender que essas neurodivergências, elas estão dentro de um guarda-chuva, como eu poderia dizer assim, de um contexto muito maior que é da neurodiversidade. E nessa neurodiversidade a gente contempla sujeitos neuroatípicos e neurotípicos. Sim, e é interessante também quando a gente fala de altas habilidades de superdotação, que pode coexistir as altas habilidades de superdotação com alguma deficiência ou com alguma outra neurodivergência. Perfeito. Pode existir a pessoa com altas habilidades e TDAH, altas habilidades e TEA. Exatamente. Altas habilidades e surdez, né? E qualquer outro aprendimento, porque são coisas distintas, né? Sim. Distintas que podem coexistir. Não Perfeito. tem problema nenhum. Só que nas empresas, eu imagino que você já tem um trabalho muito grande de estar trazendo essa temática, mas quando a gente fala de pessoas com deficiência, já existe uma luta muito grande no Brasil, que já vem décadas, né? Que vem sendo feita, já existem leis específicas e tal. Então, querendo ou não, já é um tema em que as empresas têm um pouco mais de familiaridade.
Uhum. Mas quando a gente fala sobre altas habilidades, é algo mais difícil. Até das próprias pessoas que estão na empresa de saberem que podem ter altas Sim. habilidades, né? Mas você, como já faz um trabalho, esse trabalho muito bonito, muito bacana nas empresas, eu queria saber dessa sua experiência. Você tem encontrado pessoas com altas habilidades identificadas nas empresas, que as empresas sabem, olha, não, aquele meu funcionário ele tem altas habilidades ou superdotação. Ou que o funcionário saiba e já tenha falado com você, alguma coisa desse tipo? Acredite, é um percentual mínimo. Mínimo mesmo. O que a gente tem muito hoje já identificado é a questão do transtorno do espectro autismo, mas que a gente percebe, e algumas pessoas estão nesse processo de investigação, inclusive eu tenho contato com 2 delas, que têm um transtorno do espectro autista e estão no processo de investigação já agora, de diagnóstico tardio do autismo também, sobre a questão das altas habilidades ou superdotação. Em que sentido? Porque apresenta comportamentos muito próximos em relação a essas características da altas habilidades e superdotação e que começaram a chamar atenção muitas vezes por conta de parentes, né, do filho, de alguma pessoa na família que teve uma suspeita nesse sentido, né, por também ter uma outra condição neurodivergente e começaram a se inquietar, começaram a despertar para isso. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela trabalha numa empresa. E ele faz parte, inclusive, do meu ecossistema, uma pessoa que me ajuda na construção dos materiais, que a gente dialoga sobre isso, que ele teve o diagnóstico de transtorno do espectro autismo. Ele é dislexo, né, tem dislexia, que também é uma neurodivergência, tem um TDAH, que é outra neurodivergência, então para ele é um desafio muito grande. Tem o que a gente chama de dupla excepcionalidade, né? Exatamente. Inclusive, o que é que acontece? Ele atua na empresa com um programa de bolsas. Ele ainda tem uma dificuldade muito grande de estar no contexto mesmo corporativo ali presencial, naquela rotina mesmo do trabalho, por conta dessas questões. Ele tem uma dificuldade, por exemplo, para sair de casa. Ele precisa de muita previsibilidade, a questão sensorial para ele é muito difícil, ele usa abafador, então pegar metrô, pegar ônibus, tudo isso desregula muito ele. E ele falou que é um desafio muito grande para ele poder lidar com essas situações. E como esse diagnóstico foi tardio, ele passou muito tempo em casa, muito tempo estudando, né? Tem a família que apoia, que ajuda, mas para ele conseguir realmente se inserir no mercado do trabalho, tem sido aí um grande desafio. Então ele participa de programa de bolsas, ele faz algumas atividades nesse sentido mais home office, porque para ele tem sido muito desafiador. E, por exemplo, numa conversa com ele, né, quando a gente fez uma reunião online, a princípio, né, pra gente se conhecer um pouco mais, que ele participava de um grupo de pessoas com neurodivergências que eu participo, eu tentei estreitar um pouco mais esse contato com ele, e ele me contando essa experiência dele, de ser uma criança neurodivergente, mas sem saber, e perceber toda essa dupla, tripla excepcionalidade ali reunida naquela mente, e os desafios em relação a isso. Então, ele falando em relação sobre o processo dele de alfabetização, sobre a fase da adolescência, das relações, do despertar para a sexualidade, todos os desafios que envolvem tudo isso. Tanto que ele disse, minha namorada também é uma pessoa neurodivergente. Ela também tem TDAH. Então, são pessoas assim que, ele falando desse caminho, esse percurso dele, nesse processo de vida mesmo, dos desafios que ele se depara, que são inúmeros, né? Sim, é muito comum, você falou essa questão da namorada, é muito comum porque até geneticamente, né? Até inconscientemente a gente vai buscando pares, a gente vai buscando pessoas com que a gente consiga Afinidade, né? ter afinidade. E aí depois você descobre que as duas pessoas, o casal, tem algum tipo de neurodivergência. Exatamente. Isso é muito comum, embora não se saiba, né? É bem interessante essa fala que você trouxe. Lá no trabalho onde eu estou, na minha sede fixa, no meu trabalho também, a gente já tem, além de mim, uma outra pessoa que já foi identificada e uma outra pessoa que está em fase de identificação. E assim, a princípio, ninguém tinha altas habilidades. Nunca se ouvia falar de altas habilidades. Mas a partir da minha identificação, eu comecei a enxergar as coisas. E eu não consigo ficar calada. Aí eu vou cutucando a pessoa. as pessoas. Dá uma olhada, pode ser. Vai né? investigar. Então, vai investigar, não custa nada, né? Exatamente. Inclusive, para quem está aqui, ainda não conhece, ainda não sabe, e começou a ouvir sobre altas habilidades de superdotação, começou a se identificar um pouco, e surgiu aquela pulguinha atrás da orelha, tem o meu livro, né, que eu escrevi a partir da minha própria história de identificação, trazendo várias características, são mais de 80 características de superdotação nas pessoas adultas, que é o Será que sou superdotada? Vai aparecer o código de... Como é? QR Code, né? Sim. Na tela, vai aparecer o QR Code na tela. Clica lá, né? Clica lá, que ele vai aparecer. Ele tá na Amazon, gente. Uma coisa que eu sempre falo pra galera, não precisa ter o Kindle, não precisa ter o aparelho Kindle para poder fazer adquirir. A leitura. É só baixar no celular o aplicativo do Kindle e já dá pra usar.
A gente tem tido muitos feedbacks positivos de que é um livro leve, é um livro fácil, é um livro direto ao ponto, é um livro curto, muito bacana de ler. Apareceu o QR Code? Deixa eu ver. Apareceu na tela? Então, Não. viva. Então, para você aí que tem essa suspeita, que acha que pode ser, mas ainda não tá com coragem de fazer um Sim. investimento na avaliação, né? Porque a gente sabe que a avaliação é um custo alto e às vezes a pessoa fica ali martelando, ela quer ter certeza, Sim. principalmente no caso das mulheres. Aí a gente trouxe essa possibilidade. Dá uma olhada, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu tô curtindo, tô lendo. Tá curtindo Tô o livro? lendo, Que tô massa. lendo. Inclusive, já indiquei para várias pessoas lá no meu perfil do Acontece Inclusão no Instagram, por exemplo, também. Coloquei lá pra galera conhecer um pouquinho mais, despertar mesmo em relação a essa temática, trazer essa provocação, porque é importante e necessário. Tem muitas pessoas com condições neurodivergentes, sem um diagnóstico, sem uma identificação, sem uma avaliação prévia, e uma vida inteira de sofrimento, de angústia, de mascaração, né? O chamado masking, mascarando aquela condição, muitas vezes, para poder se adequar e se adaptar ao ambiente e às relações. Isso gera muito sofrimento, isso gera muita ansiedade. Tem casos de suicídio, de processos muito graves de saúde mental, de depressão, por conta de várias questões nesse sentido, que muitas vezes vão recebendo outros diagnósticos, vão tendo outras avaliações, e que muitas vezes é uma condição como essa, neurodivergente não identificada. As pessoas, uma das perguntas que eu me fiz e que muitas pessoas me fazem é: por que fazer identificação da superdotação na idade adulta? Mas por causa de tudo isso que você falou. Porque a gente passa a vida toda e aí entra em crises e mais crises de ansiedade. Eu recebo pessoas no meu direct que me falam que estão tratando de ansiedade, estão tratando a depressão para depois iniciar uma avaliação, mas que o psicólogo que acompanha, o profissional que acompanha já sinalizou que pode existir ali uma suspeita, superdotação. né? E a pessoa diz assim: nossa, agora as coisas começam a fazer sentido. Agora eu comecei a ter um pouco de resposta. Entendeu? Porque eu passei a minha vida toda tendo isso, a minha vida toda ansiosa. Eu comi as minhas emoções a minha vida inteira. A minha vida inteira. E eu jamais ia imaginar que seria em razão de uma condição de neurodivergência, de uma condição em que meu cérebro ele é mais veloz, né? Que processa as coisas mais rapidamente, inclusive do ambiente, que capta o ambiente muito mais, né? Que eu descobri, além da superdotação, a alta sensibilidade também, que é uma outra coisa, né? E que, como tudo passa muito rápido pra gente, a gente sente muito em razão da alta intensidade, né? Acaba que às vezes você não sabe como lidar. Sim. E aí, a forma como eu lidei a minha vida toda foi comendo. Entendeu? Compensação, né? A minha psicóloga, por exemplo, ela contou aqui até em um dos podcasts do Mulheres que Pensam Demais, que ela já teve todos os transtornos alimentares. Ela já teve bulimia, ela já teve obesidade, ela já teve várias outras coisas em razão dessa alta intensidade que ela não sabia lidar, não sabia nomear, porque a gente vai passando as coisas, a gente vai sentindo as coisas, a gente não sabe nomear o que a gente tá passando. E aí, quando você não sabe nomear, você não sabe nem explicar. Você não sabe falar pro seu marido, você não sabe falar pro seu colega de trabalho, você não sabe falar pro seu chefe. Por que você se incomoda com algumas coisas? E você tem que engolir aquilo. Mascarando. Mascarando. Esse famoso mask, né? Masking. Que vai acontecendo. E eu queria conversar contigo, você já falou que é muito pouco a quantidade de pessoas que sabem que são Exatamente, dessa identificadas, condição. né? Nas empresas, e muito menos as empresas, imagino, né? Dessa condição, estão preparadas para trabalhar com isso. Mas eu acho importante a gente conversar por que as empresas precisariam se preparar para trabalhar com as pessoas com altas habilidades. Porque a gente tem em mente, né? A princípio, o estereótipo é de que a pessoa superdotada, ela sabe de tudo, ela já sabe tudo, ela não precisa de ajuda para nada. Então, por que uma pessoa que é superdotada estaria numa empresa e ela precisaria de algum tipo de suporte da empresa? Por que a empresa deveria se preocupar com essas pessoas, né? E aí, para a gente trazer um pouco quais são esses desafios que as pessoas com as altas habilidades podem ter dentro das empresas, que aí é o que a empresa precisa se preocupar, né? Exatamente. E aí foi junto com essa equipe, né, com essa turma de pessoas com essas condições neurodivergentes, seja o transtorno do espectro, autismo e altas habilidades de superdotação, que eu montei nessa jornada formativa alguns workshops e treinamentos nesse sentido. E aí o que acontece? Para exatamente preparar as equipes para lidarem com esses desafios, tais como ansiedade, como você falou e agora, que é algo muito sério, que é o mal do século, né, que a gente tem ouvido falar muito sobre isso.
Um outro desafio para a pessoa com altas habilidades é a questão da assincronicidade. Por quê? A sincronia, né? Então, o que acontece? Esse sujeito, ele tem uma inteligência acima da média, ele tem uma condição de entrega, de produção, de velocidade de pensamento fantástica, que sai na frente disparado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma imaturidade em relação a alguns aspectos, algumas outras questões. Então, por exemplo, essa pessoa que eu falei com vocês, né, que eu citei agora esse exemplo desse jovem, desse rapaz, que é TEA, TDAH e dislexo, e está em uma investigação de altas habilidades, superdotação. No nosso diálogo, fui conversar com ele sobre a idade, ele não soube falar sobre o ano que ele nasceu, ele se perdeu nas contas. Então, às vezes, dados assim, eles têm dificuldade de fixar, de falar, de ter informação nesse sentido. A questão do tédio é muito comum, se sentirem muito mais fadigados, desestimulados diante de algumas situações. Porque dentro do contexto escolar, que é aquele quadradinho que quer colocar todo mundo numa caixinha, a empresa da mesma forma. Então, não percebe essa intensidade, essa supersensibilidade que o sujeito com altas habilidades de superdotação tem. E aí o que acontece? São pessoas que se entediam muito rápido. São pessoas que aquela rotina de forma muito massacrante ali é uma coisa, né? Que é um martírio. A questão de lidar com as lideranças, que é onde a gente trabalha muito lá no Acontece, nas formações que a gente desenvolve. Por quê? Como são pessoas que têm uma capacidade de pensamento acelerada, são pessoas que têm uma criatividade, um potencial incrível, isso inquieta muitas vezes as lideranças. Sim. E muitas vezes essas pessoas também têm uma fala muito direta, são tidas como pessoas arrogantes, são tidas como pessoas que às vezes não têm esse manejo social, e aí começa a haver algumas divergências no ambiente de trabalho, conflitos, assédio, excluem, e por aí vai. Então são alguns desafios que esse sujeito com essa condição se depara, que as empresas precisam entender, poxa, que condição é essa? Ele tem um funcionamento neurológico diferente. E de que forma? Como é que isso acontece? Porque às vezes eu penso assim que às vezes na cabeça do chefe, do gerente, a pessoa assim, mas como é que é? Ela é tão boa, mas ela é tão problemática. Que pessoa é essa? Fulano é maravilhoso, mas em compensação é um problema na empresa. Chegou ali, fez um serviço excelente, mas já teve problema com tanta gente, né? Eu vi essa realidade acontecer, já passei por isso também, porque assim, é muito da maturidade, Sim. né, do que a gente tem. Então, assim, às vezes você tá jovem, com aquela ideia na cabeça, você tá vendo tudo de errado que a empresa tem, e você tá querendo consertar, porque você tem ideias para consertar, e você não entende por que o sistema quer que você haja, entende? E aí, quando você vai questionar o chefe, o supervisor, o gerente, gera aquele embate. Então, você tem que saber fazer esse questionamento, saber entender qual é o seu lugar na empresa, de que forma que podem ser feitas as colocações, ideias, né? as colocações e tudo, né? Muitas vezes, as pessoas com altas habilidades, elas acabam tendo problemas dentro da empresa justamente por conta disso, né? Justamente em razão disso. É muita coisa, a intensidade é muito grande. Intensidade, perfeito. Eu já trabalhei em um lugar, eu trabalhava com estatística, embora não tenha sido, não tem nada a ver com minha área. Sim. Eu nem gosto de matemática. Mas eu trabalhei no setor de estatística e o tédio para mim era uma coisa difícil. O tédio para mim era uma coisa difícil. Tanto que eu arrumei logo um jeito de ter um auxiliar que era estatístico e que ele cuidava da parte mais burocrática, formal, dos números, das contas e tal. E eu ficava pensando o que a gente podia fazer com aquelas informações. Porque, a princípio, só se coletava os dados. E eu dizia, mas a gente coleta os dados para quê? Sim. Questionadores. Exatamente. Mas a gente coleta os dados para quê? Essas informações aqui, essas informações precisam virar dados, né? E aí, obviamente que precisam das pessoas que coletem as informações, que compilem essas informações, mas há que ter quem sejam as pessoas que vão pensar como aquilo vira dado, como aquilo vira transformação. E aí que entra as pessoas paradadas, porque elas estão lhe questionando. Elas estão lhe questionando, elas estão tentando resolver problemas a todo momento. E eu lembro que nesse mesmo lugar tinha um setor de protocolo e eu vi as pessoas trabalhando e digo, meu Deus, eu nunca vou trabalhar no protocolo. Se eu trabalhar no protocolo, eu acho que eu vou dar um troço. Por causa dessa questão do tédio. De você fazer o tempo todo a mesma coisa. Isso é um massacre para quem tem outras habilidades. É um massacre. E as empresas precisam entender isso, né? Porque se você pegar todo mundo na sua patência
e distribuindo as pessoas de acordo com as potências que elas possuem, independente da neurodivergência que ela tem, se tem ou não neurodivergência, porque todo mundo tem a sua potência. Sim, sim. Né? É o olhar que você falou para a pessoa com deficiência, não é para a deficiência, mas para a potência que ela tem. Exatamente. É a adaptação do ambiente para que a potência ela possa fluir. Exatamente, né? Perfeito. Para mim, assim, é muito simples. Se a gente olhar para a pessoa e identificar qual é a potência da pessoa, a gente pega ela, coloca no melhor lugar do trabalho e a empresa voa. Exatamente. Para mim é muito tranquilo isso, mas infelizmente essa não é a realidade das organizações. E se a gente tivesse os chefes, os líderes da empresa que soubessem disso, né? Que olhassem para isso, para essas pessoas, não como um problema, não como, quer ser melhor do que eu. Não é essa a ideia. Normalmente a pessoa ela não está muito preocupada de ser melhor, não. Ela está preocupada em resolver alguma coisa, porque a mente dela trabalha para resolver problema. Então, ela quer vencer o desafio, ela quer pegar aquilo que é desafiante e trabalhar. Então, a preocupação dela é essa. Enquanto que as pessoas ficam preocupadas, eu quero tomar o meu cargo. Não é isso. E é exatamente aí que acontece a inclusão entra. Porque no diálogo e no trabalho com essa turma, né, como você com condições neurodivergentes nesse sentido, foi que eu consegui preparar um material muito bacana. Então, a gente tem toda uma metodologia experiencial, sabe? Sim. Através de experiências, de vivências, com dinâmicas, com jogos, trabalho em equipe, todo um trabalho muito bem estruturado para ajudar mesmo nesse despertar. Para fazer algo que faça sentir para fazer sentido. Então, o feedback que a gente tem recebido é muito bacana, porque as lideranças dizem assim, caramba, é isso, sabe? É isso. E de várias situações, assim, nas formações, a gente tem depoimentos, pessoas se emocionando, pessoas abrindo o coração, muitas pessoas, inclusive, falarem um pouco de alguma suspeita, de alguma situação, assim, que vem acontecendo, compartilha um pouco de um filho, por exemplo, que está no processo de investigação, porque a gente consegue fazer esse espaço se tornar um espaço de acolhimento. Sim, entende? Então a gente vem trabalhando isso com as empresas para que seja proporcionado esse espaço de acolhimento, sabe? Porque quando a gente fala em inclusão, é pensar em oportunidade. Inclusão é você oportunizar. Não adianta só ter lei de cotas para inserir no mercado de trabalho esse profissional se você não acolhe, se você de fato não abraça, se você não dá oportunidades, condições de permanência e real participação, de uma escuta ativa em relação às suas necessidades, a seus potenciais. Eu quero até aproveitar a oportunidade para compartilhar com vocês uma situação de uma pessoa que trouxe para mim, ela está nesse processo, ela tem transtorno do espectro autismo e TPS, transtorno de processamento sensorial. Então ela tem um processo sensorial muito, muito, muito difícil de lidar. Para ela se depara com muitos desafios no ambiente. E ela trabalha numa dada área, que ela atua com atendimento. E aí o que acontece? Nessa empresa que ela foi trabalhar, as pessoas sabem que ela teve esse diagnóstico tardio de transtorno do espectro autista. E assim, ela está em investigação de altas habilidades e superdotação. Ela já está praticamente já fechando esse laudo. E aí o que acontece? Ela trouxe que ela adoeceu. E ela passou por um processo de assédio, que inclusive ela denunciou a empresa. Nesse sentido, por quê? Porque com a capacidade dela de resolver problemas, de criatividade, de entrega, certo? Foi sugada. Foi sugada de tal forma que ela adoeceu. Ela sentia náuseas, ela sentia enxaqueca. Ela começou a colocar atestado porque ela passava muito mal. E associado a isso, ela tinha um processo da outra neurodivergência, que era o autismo. E o TPS. E o TPS. Então, ela tinha uma questão sensorial muito delicada, muito forte. E aí, o que acontece? Como ela era uma menina jovem na empresa, nesse segmento que ela atua, né? Que eu não vou citar aqui no momento agora, mas que ela atua. Ela estava ainda, a princípio, né, com uma fase de experimentação, como uma estagiária, alguma coisa nesse sentido assim. E aí, o que acontece? O pessoal começou a perceber o nível de entrega dela, de produtividade, e aí mandaram ver, sugaram completamente. Mas ela não tinha, por exemplo, um espaço de referência. Ela não tinha uma sala. Ela não tinha um computador para ela. Materiais básicos que ela precisava para desenvolver o trabalho, que qualquer profissional respeitado que deveria ter, mas ela mesmo citando essa condição, essas necessidades não foram respeitadas. Porque a pessoa normalmente ela é muito automotivada. Então ela faz independente de ter. O que outro profissional diria assim, eu não tenho como fazer. Não dou conta. Eu não dou conta. Eu preciso do básico para poder desenvolver. Ela vai fazer independente da conta, porque é intrínseco. É intrínseco, né? E aí acontecem essas coisas.
E ela adoeceu, entrou num processo muito severo de depressão, passou inclusive por processos de internamento psiquiátrico, fez uso de absurdo de medicações, pesadíssimas. Ela chegou a citar que tomava mais de 10, eu diria mais de 10 comprimidos por dia durante uma fase. Imagina. E agora está nesse processo de entendimento dessa condição, entendendo todas essas neurodivergências aí associadas, se acolhendo com terapia e tudo mais. A gente tem conversado muito. E é uma pessoa que eu trouxe para pertinho do meu ecossistema para que a gente possa estar agregando e me ajudando, inclusive, né, nesse trabalho, porque é esse o lugar de fala que eu poder estar ali disseminando essa informação e contribuindo nesse processo. Para ajudar as empresas a terem esse despertar, olharem para esse sujeito como um ser potente, sim, mas um ser que apresenta algumas necessidades específicas, como todo sujeito, mas que nesse caso, especificamente, precisam ser respeitadas nessa medida que você de fato entende essa condição, entende sobre essas neurodivergências, entende sobre os desafios que são impostos nessa dinâmica, né, de percepção desse ambiente, do mundo, dessa forma de ser e de pensar diferente, atípica, e acolher, respeitar e dar condições de trabalho. E entender a riqueza que é essa potência de todo mundo junto, nessas condições, cada um ali, com a sua entrega, com o seu potencial, levando em consideração toda a diversidade existente, porque é um grande desafio. Quando a gente fala de neurodiversidade, de deficiência, de neurodivergência, de autismo, de TDAH, superdotação, e empresa, e negócio, eu sempre venho uma palavra na minha mente que é repensar. Porque, assim, eu particularmente acho que o estilo de vida que a gente vive é insustentável. Nós estamos acabando com o planeta e acabando com nós mesmos. Nosso estilo de vida é insustentável, o estilo de vida das empresas é insustentável. O estilo de se empreender é insustentável. O estilo de progressão de carreira dentro das empresas é insustentável, porque é desumano. É visando apenas o lucro. E aí, a gente tem visto as pessoas falando, agora todo mundo é autista, agora todo mundo tem TDAH. Modismo. E agora todo mundo tem superdotação. Também a gente tá ouvindo isso. Mas a gente vem essa... Porque eu vejo que o mundo ele vai evoluindo por partes, né? Não dá pra gente dar conta de tudo ao mesmo tempo, embora as coisas vão coexistindo. E aí as lutas, elas vão aparecendo aos poucos. Aí vem as pessoas que vão lutar por aquela causa, depois outra causa aparece. As bandeiras que vão sendo levantadas. Né? Elas vão sendo levantadas para que a gente vá despertando aos poucos, senão a gente entra em colapso. E aí, mas isso muito forte agora, muito forte, dizendo assim, olha, venha cá, vem aqui. E agora as outras habilidades, ela vem junto com todas essas neurodivergências que são encaradas apenas como deficiências, são olhadas apenas como deficiências, e vem as outras habilidades que não tem CID, que não é um transtorno, e diz assim, opa, nós estamos aqui, ó, estamos juntos e misturados. Exatamente. E a gente precisa olhar para isso. E todos esses vêm com um grau de sensibilidade muito grande. Sim, demais. Vem um grau de sensibilidade muito grande. São pessoas que sentem muito o ambiente. Elas sentem não só a luz, não só a temperatura, mas energeticamente mesmo. Né? Se as pessoas estão mais tristes, isso... a gente já percebe, se tá muito nervoso, se tá muito estressado, a gente já percebe também. Então, é um convite pra gente se reanalisar. A gente repensar a forma como a gente atua nas empresas, a forma como a gente empreende, a forma como a gente trabalha, que não é sustentável. Não dá pra gente trabalhar dentro de um lugar, todo mundo fazendo as mesmas coisas o tempo todo, 8 horas por dia, sabe? 6 dias por semana, sem ter a menor condição de você... Se você trabalha 6 dias por semana, ela não consegue nem marcar um médico. Exatamente. Né? Essa é uma outra discussão que está muito em pauta atualmente, mas ela não consegue nem marcar um médico. Imagine para uma pessoa neurodivergente, que ela tem que dar conta de psicólogo, ela tem que dar conta de neuro, ela tem que dar conta de nutricional, ela tem que se preocupar, ela tem que se preocupar com tanta coisa. E ela tem que fazer tanta coisa para ela conseguir estar bem em sociedade. Como que isso é encaixado dentro de uma escala 6x1? Entende? Como é que uma pessoa que tem um transtorno de processamento sensorial em que o ambiente atravessa essa pessoa e ela tem que fazer tantas terapias, ela tem que se cuidar tanto, como que ela consegue ter uma carreira dentro de uma escala 6x1, dentro de um ambiente onde é super barulhento, onde tá todo mundo em uma única, que agora a gente nem tem mais essas divisões em boa parte das empresas, né?
todo cada um lá na sua estação de trabalho, e conversando, e tudo ao mesmo tempo, e aquela agonia. Hiperestimulação e tudo mais. Gente, é muito estimulante. Sabe a pessoa quando ela chega no final do dia em casa, ela tá morta, mas ela não consegue nem dormir. Ela tá morta, mas ela tá tão cansada que não consegue dormir. E aí isso vai virando uma bola de neve. E vai acontecer isso que você trouxe, né? Vai começar a faltar. Vai começar a pegar testado, porque adoece mesmo. Processo de ansiedade, adoecimento físico, mental. Mesmo. Assim, mas como? E quando a pessoa vem com uma dupla excepcionalidade, que é o caso que você falou, isso tudo ainda mais intenso e ainda mais difícil de lidar. Porque a superdotação puxa para cima. E o outro transtorno, a outra excepcionalidade, ela pode puxar para o outro lado, para o lado oposto. Então, ela está aqui tentando se equilibrar. Não, eu sei que a minha mente processa. Eu sei que eu tenho essa automotivação, eu quero continuar, mas meu corpo está pedindo para parar. Mas meu corpo sabe que se eu ficar nisso daqui para sexta-feira eu vou baixar, né? Entendeu? E eu acho essa discussão muito importante, né? Da gente trazer esse olhar e da gente estar conversando isso com as empresas. Se despertar, né? Esse despertar, esse olhar, porque assim, se um dono de empresa, ele entende isso, isso melhora até o casamento dele. E eu vou te falar uma coisa. Não, concordo plenamente. E quando eu percebi que realmente, como se diz assim, né, a sacada estava nisso aí, foi algo que eu falo, inclusive, muito lá no meu perfil, sobre a questão de uma mentalidade inclusiva. Então, essa mentalidade inclusiva, a gente tem esse despertar, a gente tem esse entendimento, a gente olha para esse sujeito, neurodivergente ou não, independente dos pilares que a gente esteja considerando da diversidade, questão étnica, questão de gênero e tudo mais. Então, você olha para aquele sujeito como um ser em potencial, como um ser único, levando em consideração, por exemplo, o princípio da equidade. Cada sujeito ele é único, tem as suas particularidades, tem as suas necessidades que precisam ser atendidas conforme as mesmas oportunidades, né? Levando em consideração as suas necessidades. Então, quando a empresa começa a entender e olhar para essa diversidade existente, todos esses pilares que se somam e que fazem ali uma pluralidade, uma complexidade de sujeito, de mentes, de formas, de expressão, de identidade naquele mesmo espaço, entende a riqueza que é essa turma toda junta. Meu Deus do céu. Menina, quando a pessoa, eu falei dono, mas pode ser dona da empresa, né? Líder da empresa, gerente. Quando as pessoas elas entendem isso que você está falando, isso muda a forma dela estar na empresa. Sim, pensar, de se relacionar, de enxergar o mundo. A forma dela se relacionar dentro da empresa, isso vai reverberar em qualquer lugar, porque não se separa a vida pessoal de profissional. Nós somos isso daqui. Né? Nós somos isso daqui. A gente tenta separar o horário de trabalho, que nem às vezes nem dá certo. A gente assume papéis, né? A gente assume papéis, mas é a mesma pessoa que está em todos os lugares. Então, quando eu ressignifico a minha relação de trabalho com a minha equipe, com os meus funcionários, eu ressignifico todas as relações que eu tenho na minha vida. E aí, o impacto que você causa quando você trabalhar isso nas empresas é um impacto, sabe, que pode atingir o mundo. Sim. Porque você impacta a empresa, você impacta a família, isso impacta a sociedade, isso impacta o país. Entende? Em cadeia. Você começa ali naquele contexto menor, né? Pensando naquela cultura organizacional que qualifica, né? Que passa a se tornar muito mais saudável, envolve questão de saúde psicológica, né? Com a discussão extremamente atual. Então, pensar nesse contexto de um ambiente saudável para as relações, para a convivência. A gente hoje sabe muito bem disso, que a gente passa muito mais tempo da nossa vida no trabalho do que em casa. A gente tem uma rotina de trabalho exaustiva, intensa, insustentável, né? Insustentável. E que essas relações nesse ambiente, nesses espaços, nos desafiam cotidianamente. E a gente começar a entender, e as lideranças principalmente, né, que estão ali, a parte, né, da gestão, a parte pensante ali no processo, né, das relações dentro da empresa, elas precisam realmente ir construindo essa mentalidade e entendendo a potencialidade desses sujeitos e de cada indivíduo particularmente. E se deparar e entender um pouco mais sobre essa condição neurodivergente, que não é modismo, que está aí e sempre esteve, Só que antes não se dava nome às coisas, né? Não sabia. Então, muita gente... Eu mesmo trabalhei muito, né? Desde 2009. Desde 2004 eu atuo com educação. Mais especificamente, de 2009 para cá eu atuo nesse contexto de educação especial inclusiva. Mas o que acontece?
Já passaram centenas de alunos por mim. E que não foram diagnosticados, não tiveram uma identificação dessas condições neurodivergentes e eram tidos o quê? Como alunos problemas. Como é? O patinho feio, o peixe fora d'água, um aluno agressivo, porque essa agressão, autoagressão ou heteroagressão é comunicação, quer comunicar muitas vezes alguma situação. Sim. Entende? O aluno que às vezes ficava muito quietinho, ou esse aluno extremamente agitado, o aluno que não fica parado, esse estudante que não sai que não consegue entrar na sala, né? Então, tudo isso dá pra gente muitas pistas, traz muitos sinais que eu não sei tinha nome. Quando eu... Mexeu um pouquinho aí, né? Revisitou. Eu lembrei da minha dissertação de mestrado. A gente discutiu violências nas escolas, né? E aí eu lembro que teve uma frase que eu coloquei, que teve uma professora da minha banca que fez assim, Najara, você tem que dar uma amenizada nessa Pega frase. leve. Pega leve. E a pessoa fala assim, bah! Aí eu botei assim, a escola é um lugar de violências. Aí a professora falou assim, na escola não é um lugar de violências, a escola é um lugar que violências acontecem. Eu disse sim, mas a depender de como ela é estruturada, é violência do início ao fim. Porque existe uma violência da estrutura, existe os tipos de violências que tem. A gente, quando pensa em violência, a gente pensa só em violência física. Né? Mas quando não tem inclusão, isso é violência. Um sistema que não acolhe. Um sistema que não acolhe, isso é violência. E eu lembrei dessa discussão porque é justamente isso daí. E as pessoas com deficiências, as pessoas neurodivergentes, elas vêm sofrendo violências sucessivas na nossa sociedade desde pequeno. Muitas vezes porque as pessoas não sabem como lidar. E a gente tá aqui não é para julgar. É para dizer assim, ó, tudo bem, até aqui a gente não sabe, mas agora você tem a oportunidade de saber. E se a gente tem a oportunidade de saber, vamos fazer algo bom com isso. Exatamente. Né? A vida das pessoas que a gente não pode ajudar, a gente lamenta. Deus cuida. Deus vai cuidando dessas pessoas aos poucos. Mas, a partir de agora, o que chegar pra gente, né? Já não vai ser dessa mesma forma. Tem que ser um novo movimento, né? Então, é muito importante essa discussão. Eu falo de novo que é importante essa discussão. Você trazer isso para as empresas, você trazer isso para as escolas, porque são lugares em que as pessoas acham que sabem o que estão fazendo, mas elas podem saber do produto final. Mas lidar com pessoas é diferente. E sabe o que tem sido bacana, que tem acontecido muito? Porque, assim, para acessar as empresas é difícil, viu? Nem todas se abrem assim, e a gente precisa ir conversando, vai ali aos pouquinhos demonstrando a necessidade desse trabalho. O setor de RH nos faz o convite algumas vezes e tudo mais, então estamos aí desbravando literalmente, né? Sim. E aí o que acontece? Nessa nossa trilha formativa, o ponto inicial é fazer o trabalho voltado à sensibilização para pensar na cultura organizacional inclusiva. E aí, naquele momento, é quando a gente começa a ter alguns despertares. É quando a galera começa a dizer, caramba, é isso. Aquele profissional com aquele comportamento, olha para si, olha para o filho, olha para dentro de casa, olha para o vizinho, e muita coisa começa a fazer sentido. E a partir daí é que a gente consegue caminhar nessa trilha formativa e trazendo outros conteúdos, outras questões e aprofundando esse processo. Mas tudo começa dessa basezinha aí, essa provocação inicial que eu digo que chega no coração e faz dar sentido a tudo isso. E ajudar nesse despertar, entende? Sim, sim. E eu tô muito feliz com essa caminhada que a gente tem construído, porque a turma tá começando a despertar para isso. Tem muito que se caminhar, mas já estamos começando a dar alguns passinhos, sabe? Mas é a partir daí. Exatamente. É a partir daí. Se ninguém nunca começar a caminhada, onde é que a gente vai chegar? Não vai chegar em lugar nenhum, né? E em lugar nenhum a gente já vive há muito tempo. A gente precisa realmente futucar um pouquinho, né? E eu quero convidar as pessoas mais uma vez a conhecer o livro. Será que sou superdotada? Você que está aqui, que está ouvindo, que ouviu esse bate-papo, que se identificou com algumas coisas que a gente falou sobre superdotação. Se você é a pessoa problemática da sua empresa. Faz sentido para você? Consegue... Você que fica olhando assim, mas por que ele não faz isso? Se você é a pessoa que faz o seu trabalho do seu chefe. Olha quantas questões. Né? E que consegue pensar os problemas e, de repente, ajeita a escala de todo mundo, já entrega pronto só para o chefe assinar. E muito criativo, resolve tudo. Resolve do seu setor e ainda se mete no setor dos outros. Mas, ao mesmo tempo, com muita sensibilidade, fica sensorialmente muito mexido com tudo isso, com o ambiente, com essas relações. E aí, às vezes fica até sem saber como falar. Ao mesmo tempo que pode sair alguma coisa assim, mas também, às vezes, se fecha. Acha que
uma coisa que é muito comum, uma característica muito comum de pessoas superdotadas, é você se sentir fora do lugar. Não se sentir pertencente a lugar nenhum. Você passa assim, meu Deus, por que ninguém vê isso? Por que só eu vejo isso? Por que eu sou um problema? Sabe? Por que eu tô aqui, mas eu não quero estar aqui. Sabe? E muitas pessoas, quando eu falo sobre isso no meu Instagram, sempre chega alguém e diz assim, nossa, mas eu sou assim. Nossa, mas eu sou assim. Então, ó. Então se você é assim, dá uma lida no livro, porque a ideia do livro é trazer características, é a pessoa ir revisar. Você tá lendo, você sabe, né? Sim. Eu vou trazendo, eu falo de 7 características de forma mais aprofundada, 7 características de suplementação, de forma mais aprofundadas, fazendo uma provocação para que você vá fazendo uma releitura da sua vida a partir desse olhar da superdotação, se questionando, perguntando para parente, mãe, Revisitando, pai, né? revisitando mesmo sua vida. E trago também características que já foram validadas, né, por pesquisas das pessoas Muito rico, viu? na empresa, né, no trabalho, como é a pessoa superdotada no mercado de trabalho, tem lá no livro. Você pode dar uma olhadinha e dando check nas características e dizer, olha eu, isso aqui eu tô muito fácil. Faz sentido. E no final eu trago a escala de autoavaliação de superdotação em adultos da Linda Silverman, que é uma pesquisadora que já atua há mais de 40 anos com isso, fora do país. Já fez centenas de protocolos e instrumentos para identificação de pessoas superdotadas. E ela fez essa escala como uma forma de autoconhecimento mesmo. E tem lá a quantidadezinha, se você acertou uma certa quantidade, marcou uma certa quantidade, é sinal de que você tem indícios de superdotação. E eu acho isso importante, porque, assim, para a pessoa que está em busca, ela sempre acha que é coisa da cabeça dela. Assim, pô, isso é coisa da minha cabeça. E aí, quando você tem, assim, um instrumento que foi validado e que a pessoa diz assim, olha, isso aqui, realmente, você tem indícios, você precisa avaliar, é importante avaliar, a pessoa já tem uma confiança a mais, né? Ainda assim, tem gente que fala assim, ai, eu gabaritei a escala da Linda. Mas será que não tô querendo me validar? Será que não é minha autoestima que é baixa? E eu tô querendo chamar atenção pra mim? Sabe? Tudo isso passa na cabeça da Questionamentos, pessoa. né, que ficam. Mas, assim, é muito importante e a galera que tá se identificando vale a pena. Eu super indico mesmo, assim, como eu atuo muito tempo já nessa área, para mim, inclusive, está sendo uma oportunidade muito bacana de ter uma releitura de muitas questões, de muito material que eu já consultei, por um olhar de uma pessoa, de uma mulher preta, de uma mulher que teve um diagnóstico tardio. Então, essa narrativa sua, ela, eu acho que é de uma riqueza, de uma peculiaridade, que para mim está sendo muito bacana mergulhar aí nesse livro. Eu tô super indicando, tá lá no meu perfil já essa semana toda, aí eu tô cutucando lá a galera, já indiquei para algumas pessoas para lerem, porque eu sei que a galera logo vai me procurar, para querer saber um pouquinho mais, que sempre que a gente termina uma formação, sempre vem alguém ali me procurar no final, falar de alguma suspeita, seja do autismo, do TDAH, outras habilidades também, aí eu já vou disseminar aí essa informação pra galera. Sim, dissemine mesmo. Se conectar. Exatamente. Agora, Verena, deixa pra galera o seu contato. Quem quiser, as empresas que quiserem, né, entender melhor a sua proposta, pedir orçamento. Lógico. Chama. Chame aí, diga aí como é que elas encontram. Vou contar pra vocês. O Acontece Inclusão, a gente tem um perfil no Instagram, que é acontece.inclusão. No LinkedIn, ele já existe um perfil, mas ele está passando por um processo de reestruturação. Então, vocês conseguem me encontrar lá, mas as informações não estão ainda tão bem linkadas. Estou fazendo um processo de reestruturação. No Instagram, vocês acessam lá nosso link, conseguem falar pelo direct, conseguem falar também pelo WhatsApp da gente. Também tem nosso e-mail, aconteceinclusão@gmail.com, tá certo? E aí a gente consegue se comunicar e conversar um pouquinho melhor, entender para vocês, para repassar para vocês aí essa proposta e entender mais. Fala do Papo de Inclusão. Sim. O Papo de Inclusão. O Papo de Inclusão, como é que funciona? É uma mentoria online que eu estou desenvolvendo junto às escolas, certo? Para poder exatamente dar suporte, dar apoio para as escolas e empresas, viu? Porque, assim, agora, nesse momento mais específico, estamos no processo de jornada pedagógica, a gente está investindo bastante, está tendo uma demanda muito grande, professores, coordenadores, familiares, querendo entender um pouco mais sobre a legislação, sobre o processo de adaptação curricular, de atividade, de avaliação, entender um pouco mais como garantir a inclusão desses estudantes com deficiência. Mas também um papo de inclusão a gente desenvolve no contexto corporativo, trazendo esse material que eu desenvolvo presencialmente, a gente também consegue fazer ele online.
com empresas de todo o Brasil. Então é muito bacana também, a galera pode fazer contato, a gente consegue fazer sim esse trabalho online, fazer esse trabalho informativo comigo e com a equipe. Também na modalidade online, vocês me convidam, a gente vai até vocês aí também em todo o Brasil. Só chamar. Só chamar. Então, a gente ficou aí o recado da Verena. Tá vendo que você gostou? Se você não deixou pra curtir no final, já curte agora, né? Sim. Não ficou aí economizando like. Não faz isso não. Curte, bota aí, ó. Deixa o joinha. Se lembrou de alguém, compartilha também esse episódio. Tenho certeza que ele é capaz de ajudar muitas pessoas. Tenho certeza disso, Najara. Quero agradecer Certeza. muito a sua presença aqui. Espero tê-la aqui novamente pra gente conversar mais Sim, sobre sim. isso. De repente até com algumas empresas, Sim, alguma coisa, sim. fazer uma provocação assim em tempo real. Com certeza. Conte comigo. Estamos aqui pra isso. Vai ser legal, muito legal. E é isso. Tá joia? Então, pessoal, eu espero vocês no próximo episódio. Lá no meu Instagram também, né? E se você leu o livro, achou qualquer coisa, manda no direct que eu amo saber. Amo saber as respostas, os feedbacks de vocês. Tá joia? A gente se vê, galera. Tchau, tchau.